Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do ArcTrends Podcast. Hoje uma edição super especial, eu estou com duas pessoas que eu admiro demais. Todo esse episódio vai estar disponível nas nossas redes sociais e nas principais plataformas de áudio, então vocês podem ver, rever, compartilhar. Eu queria apresentar essas duas pessoas incríveis que estão comigo aqui hoje. Vou começar pela Thaísa, minha parceira no crime, minha amiga pessoal, editora do ArcTrends, já foi durante muito tempo editora da Casa Vogue, se mistura um pouco com a história da arquitetura e das revistas, do conteúdo brasileiro, antes até de conteúdo virar moda, né, Thaísa? Pois é. O E hoje, jornalismo como antigamente. raiz, é isso mesmo. E hoje está com a gente no ArcTrends e em várias outras frentes da Porto Belo. Nos ajuda a contactar pessoas, mentes brilhantes, nos ajuda no desenvolvimento de produto, na curadoria do ArcTrends Summit e na editoria do ArcTrends Summit. Bem-vinda, Thaísa. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês, especialmente hoje com esse nosso convidado, esse rapazinho aqui. Que está começando agora, né? Bom, acho que o Vic dispensa apresentações, mas eu acho que vale a pena fazer uma breve, falar mesmo sobre a biografia dele, que é super especial, super extensa, tem obras em todos os museus e galerias do mundo todo, chega da raiva de tanta coisa que ele já fez. Nasceu em São Paulo, né, Vic, mas tem casa em Paris, Nova York, é um cidadão do mundo, famoso cidadão do mundo, Salvador, brevemente. E como eu falei, tem obras em vários museus do mundo. Além da sua atividade artística, ele também é envolvido em projetos sociais e educacionais no Brasil e nos Estados Unidos. O seu documentário, que a gente falava há pouco, Lixo Extraordinário, foi indicado ao Oscar de melhor documentário e ganhou o prêmio do público do Festival de Sundance de melhor filme. Em 2014, iniciou a construção da Escola Vidigal, uma escola de arte e tecnologia para crianças da comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro. Bom, a biografia vai longe, eu não vou estender muito mais. Se faltar alguma coisa, depois você completa, Vic. Mas muito obrigado pela sua presença, por estar um pouquinho mais perto da Porto Belo e compartilhar a sua experiência em arte, fotografia, cultura, culinária e fofocas com a gente. O Vic é uma super personalidade. Mas tem a ver com desenvolvimento pessoal, profissional, mas tem que ver com idade também. Estou falando com uma pessoa que já está aqui há algum tempo. Legal, cara, legal. Mas isso é modéstia sua, você tem uma penetração assim nessa coisa da arte, da cultura do Brasil e do mundo como poucos. É muito bom te ter por aqui. Bom, ontem a gente teve uma visita à fábrica da Porto Belo, a gente já está aqui mais ou menos começando uma nova parceria. Para Porto Belo é super importante a gente ter pessoas de fora complicando o nosso design, né? Imputando coisas novas no nosso design, e assim a gente aprende muita coisa e traz também fatos novos para o nosso ecossistema, para a nossa comunidade de design e arquitetura. Como é que foi ontem para você? Assim, eu sei que você gosta muito de fábricas, né? Mas como é que foi ontem aquela experiência? Esse é um lugar incômodo para um artista estar respondendo perguntas, né? Porque artistas geralmente são bons em fazer perguntas, criar problemas, né? Mas a coisa de fazer uma tour em uma fábrica não é uma coisa nova, a gente está acostumado a fazer isso, faz com alguma frequência, né? E é interessante que quando você está num sistema de produção numa escala maior do que a do estúdio, né, aquilo amplia um pouco também a própria ideia do que é o fazer, né? A gente faz coisas com as mãos, a gente cria modelos que eles saem de um espaço mental, um espaço de imaginação, e eles começam a compartilhar o espaço físico, né? Mas no princípio são modelos, são coisas que estão um pouco no meio entre a realidade e o que a gente pensa, né? E aí quando você chega numa fábrica, você está lidando com coisas que fazem parte de uma forma mais, talvez mais direta, né, da realidade que a gente vive. Uma coisa como cerâmica, por exemplo, é interessantíssimo, porque você faz uma coisa sair da terra, o material que vem, que a gente pisa em cima, a gente às vezes nem pensa muito, né, o que é, e aquilo se transforma numa infinidade de produtos e formas e cores e possibilidades, né? Eu costumo dizer que a gente, às vezes, a gente não pensa muito
no que é a capacidade humana de realização. Mas eu falo, pô, a gente tem, hoje em dia a gente é capaz de estar vendo coisas que aconteceram alguns minutos depois do Big Bang, bilhões de anos atrás. A gente é capaz de olhar o passado, que está acontecendo no começo lá do universo. Esses objetos estão se espalhando, indo assim, uma velocidade 2/3 da velocidade da luz. E no nosso tempo a gente é capaz de olhar isso, né? E pensar que a gente olha isso através das lentes de um telescópio espacial e cada parte desse telescópio foi tirada da Terra. A gente cavou um buraco e fez um aparelho que nos permite olhar o começo dos tempos, né? O fim do universo que a gente conhece. Realmente, a gente é danado. Né? E assim, qualquer coisa que é feita de terra, geralmente ela começa com a Terra, geralmente tem é muito inspirador, porque você está lidando com um processo que ele é inteiro, né? Ele começa do nada e vai se transformando. Muito legal. Legal. Bom, um prazer te ter mais por perto, né? A gente já fez alguns papos, assim, sempre muito inspirador, e você esteve com a gente no ArcTrend Summit, né? Por convite da Thaísa, e foi ali que começou toda esse nosso namoro, né? Essa nossa relação. E ali a gente estava junto com o Humberto Campana, a gente estava ali junto com o Alex Atala, a Patrícia Pomerantz. Foi uma turma super interessante de arquitetura, design. E como eclética, é que é? Né? Super eclética, diversa. Acho que esse é um dos principais briefings, né, hoje em dia, para a gente fazer um evento daquele tamanho. Como é que foi estar ali no prédio do Jean Nouvel, nesse espaço tão único, né? E estar participando não só do Summit, não é essa a pergunta, mas como é que é participar desse clube internacional de arte e cultura que acontece aqui no Brasil, ali no Cidade Matarazzo? Eu tenho uma relação pessoal com a Cidade Matarazzo porque eu vi aquilo nascer, né? Eu conheço do Big Bang. Eu conheço o Alex Alard, assim, muito tempo atrás, logo coisa de 15 anos. Quando eu lembro quando ele começou e falou para mim do projeto, eu falei para ele, não faz não. Não faça. Não faz não. Roubada. E ele não escuta, né? Mas é interessante ver aquilo se materializando e também essa coisa, para você, quando você cria uma coisa física, né? Você está indo contra as regras, né? Você está indo contra a gravidade, está indo contra aspectos econômicos, que há diversos. Sim. E ver aquilo acontecer, e apesar de tudo que pode acontecer no decorrer de realmente... Pode dar errado. É interessante. E o interessante também é que é um lugar que ele está impregnado de arquitetura. Sim. Quando ele começou a fazer aquilo, eu fui lá fotografar o Jean Nouvel, com a primeira pasada que ele deu, eu estava lá. Entendeu? E eu publiquei essa foto. E a gente passou o dia inteiro com o Jean Nouvel e ele falando das árvores, das coisas que ele queria fazer, o que ele estava pensando. E tem o Philip Stark também, que é uma pessoa que a gente já trabalhou junto, já sentou junto, já discutiu ideias, que é uma pessoa fascinante. Então, assim, tem... ali é legal trazer essa energia que é internacional, mas e dar uma mexida também, né, com os conceitos de arquitetura que existem no Brasil, que já são, eles vão ser, que assim, a ideia da arquitetura, ela aparece em revoluções, depois ela vai se sedimentando, aí as pessoas começam a fazer aquilo que dá certo, começa a se espalhar, né, e tem sempre que vir algum elemento para dar uma bagunçada, né, na ideia do que é bom, o que não é, né? E ali tem bastante disso, né? O Matarazzo é realmente um projeto que junta a arte com a arquitetura de uma forma estonteante que não há outros lugares, assim, difícil achar lugares ainda mais comerciais como um hotel, né? Não é um museu, mas a arte inserida em todos os espaços e até quase... timidamente, porque ela não aparece como arte. O teu vitral é um vitral supostamente de igreja, né? Mas tem a mão do artista. Mas eu acho legal que também não é uma coisa que está muito evidente. Eu detesto lugares porque não está evidente. Onde você está num lugar e aquilo, olha a arte, né? Você pode ter arte no tapete, você pode ter arte, essa coisa... Assim, no azulejo, que você nem
né? Se ninguém te contar, de repente você não vai saber que tem uma assinatura Mas eu de acho que essa coisa da relação do artista e do arquiteto, ela é uma coisa que acontece. Eu trabalho com muitos arquitetos. Assim, eu tenho histórias de... Por exemplo, o Peter Marino é um cara com quem eu trabalho há 20 anos, entende? Já fez muito projeto, uma diversidade de coisas, e cada um é diferente. Eu acho legal isso, porque você trabalha com um arquiteto às vezes, e é uma colaboração mesmo, porque você tem que entender aquele espaço, tem que entender o que ele está querendo dizer com aquilo, e ele chamou para você para poder conversar, né? Então é um outro tipo de projeto criativo. E eu acho legal quando você trabalha com alguém. Uma coisa é você estar no estúdio pensando ideias universais e tentando desenvolver um trabalho que ele vai ser testado não, dentro de um contexto cultural amplo, né, para todo mundo. Quando você faz o retrato de uma pessoa, ou quando você trabalha para um projeto específico de um arquiteto, da casa de alguém, né, você está fazendo um trabalho para uma pessoa. E parece irônico, mas é muito mais difícil do que fazer um trabalho para todo mundo. Você tem que agradar uma pessoa, é mais difícil que agradar uma população, ou uma cultura, né? Porque aí você está lidando com estatística. Quando você está lidando com... eu acho que assim, isso é um pouco... Ele entra dentro da própria relação do arquiteto com o cliente, né? Eu sou cliente de arquiteto, e olha que eu já briguei muito com do outro lado da mesa você também briga. Eu tenho uma pessoa com quem eu trabalho, o Basil, né, que ele fez, ele e a Brenda Bello, é um escritório de Nova York e Los Angeles, que eles fizeram o meu estúdio em Nova York, fizeram apartamento em Paris, fizeram a escola Vidigal, né, no Vidigal. Legal. E é um escritório muito bacana, e o Basil, ele falou, eu tenho um problema. Eu, como arquiteto, eu tenho um problema. Ele falou, o quê? A boa audição. Então, isso para mim funciona, porque eu não sou um cliente passivo, né? Eu gosto de participar, eu gosto de escolher coisas, eu gosto de... E eu acho que isso daí, essa relação, ela se desenvolveu também em projetos que envolvem arte e arquitetura. Mas é mais difícil você trabalhar, você acha mais difícil trabalhar quando você está sozinho no escritório, tentando interpretar o que está rolando no mundo, ou alguma coisa que você vai expor para o mundo, como você falou, assim, você consigo mesmo, do que trabalhar com um arquiteto, do que trabalhar com uma encomenda, digamos? Porque mais difícil. Eu acho mais difícil trabalhar com um arquiteto ou com uma coisa que é uma encomenda. Porque daí você tem limitações de tempo, você tem limitações de espaço, você tem... Na verdade, a coisa vira um jogo, né? Você tem regras. Já no estúdio eu não tenho regras. A liberdade... E acho que a coisa, quando você trabalha, eu posso dizer isso que eu estou fazendo, já estou na minha 4ª década trabalhando como artista plástico. E, assim, a coisa mais difícil do meu lado, da minha profissão, é gerenciar ciclos e processos criativos. Então, você não... Quando é que você começa a se inspirar por uma coisa? Tem aquela coisa do escritor que escreve um livro, faz sucesso, não consegue escrever o outro, né? Então, a gente não tem... Eu não tenho como fazer isso. É por isso que eu fiquei pensando, exatamente isso, assim, meio que se reinventar, né? Assim, porque você teve você já tem uma carreira, como você fala, com a 4ª década, como você está falando aí, e você tem picos, assim, que você volta com muita força, assim, mundialmente, né? Assim, você tem... Lógico, essa obra já influencia muita gente. Ontem achei engraçadíssimo que a gente estava vendo algumas imagens. Alguém botou Vicky Muniz para ver uma obra sua que você estava falando ali num Google Imagens. Aí apareceu ali uma imagem do John Lennon com... Eu falei, essa não é minha. Essa não é minha. Outro dia eu fiz... Alguém falou, no meio da Covid, apareceu uma enfermeira feita com retratos de enfermeiros. Sim, eu vi essa aí eu falei, não, essa obra não é minha. E aí, pô, um tópico foi lá para cima. Eu falei, cara, eu não faço uma coisa e fico famoso por isso, né? Mas eu acho que, assim, essa coisa de... Eu acho que eu nunca fui descoberto como artista, mas eu já fui redescoberto algumas vezes. Algumas vezes, é verdade, é verdade. Mas a gente pode puxar, então, quando tudo começou? Porque eu estive com o Vicky em Nova York, início de 2000, que eu morava na Itália, quando a gente... se conheceu, você não vai lembrar disso, eu acho, mas você me contou a história que eu até então não sabia, e eu acho que pouca gente sabe.
da questão que ele se formou como publicitário. Eu não me formei, Aí não. nem se formou. Nem me formei. Então, nem se formou, largou tudo, foi, tipo, viver um período em Nova York. Eu não lembro se você foi para ficar lá para sempre Não. ou era para aprender inglês, ficar um Eu fui tempo? para aprender inglês, minha ideia era de ficar 6 meses, porque eu tinha, assim, algumas ambições. Eu estava pensando em ter uma carreira em arte comercial, ou trabalhar com publicidade, alguma coisa assim. Eu descobri logo que o que eu estava procurando, eu estava pesquisando, eu tinha uma necessidade imensa. No Brasil não tinha esse material todo que não tinha disponível, até como material de pesquisa. Então, eu falei, eu vou ter que aprender inglês, eu vou ter que ampliar isso e vai ser através do inglês. Eu falei, a melhor maneira, eu tinha uma tia que morava em Chicago, na época, eu fui passar, primeiro eu ia passar 3 meses, fiquei 6 meses, eu fiz uma besteira, era 4 de julho, eu decidi ir para Nova York, eu nunca tinha ido para Nova York na minha vida, então eu peguei um ônibus de Jersey, que era onde eu estava, fui para Nova York, cheguei cedinho e eu fui nos museus todos, e aí à tarde eu vi um pessoal indo para o parque, assim, eu meio que fui junto, tinha um palco imenso, as pessoas estavam tomando vinho, alguém me ofereceu uma taça de vinho, daí eu comecei a ver, eles abriram com Gershwin, Orquestra Sinfônica, e aí teve aquela Brahms, o Fireworks Symphony, e a coisa que eu mais amo no mundo, que é fogo de artifício. Eu ficava olhando, comecei a chorar, eu falei, cara, eu vou morar aqui. Nesse dia eu decidi. Esse fim de semana tá durando aí, sei lá, 36 anos, 37 anos, entendeu? Um fim de semana longo. Feriadinho de 4 de julho. Foi um feriado de 4 de julho, está durando quase 4 décadas, assim. Minha relação com a cidade nunca mudou, né? Eu ainda trabalho lá, mas ela foi, aos poucos, eu fui voltando também para o Brasil. Isso, eu acho que essa dicotomia, essa dualidade, essa polaridade entre essas duas identidades, né? Porque eu também meio que virei um pouco americano nesse período todo que eu morei lá, é o lugar que eu mais morei. Deixa eu perguntar ainda mais, que antes que eu acho que a Thaís ia virar a página, mas e como é que você fincou os pés ali em Nova York? O que você fez? Você foi fazer um final de semana? Não, eu acho você ficou indo e voltando? O que você fez primeiro? Não, eu decidi mudar para Nova York, né? Mas o que viabilizou isso, assim? Nada viabilizou. Era assim, eu fui... Eu me lembro que você falou que entregava pizza e tudo. Não, eu fiz tudo. Eu fiz tudo que você pode... A única coisa que eu não fiz foi dirigir táxi. Assim, eu não fiz porque não pude fazer ou não conseguia fazer. Mas o resto, eu trabalhei de faxineiro, lavador de prato, garçom. Eu fiz tudo que você pode imaginar. E restaurei pintura. Eu já fiz, mas isso tudo, assim, eu fazia curso noturno, eu lia, continuei mantendo uma atividade intelectual razoável, né? E eu não, assim, eu fui, achei ótimo que a mulher do recente, o cara, senador da Pensilvânia, né? Agora, ela é brasileira, né? E ela fala com orgulho que ela foi imigrante ilegal, né? E eu fui imigrante ilegal por 6 anos, sabe? E trabalhei muito duro durante esse... E eu acho que eu fiz muita coisa boa, né? Nesse tempo, aprendi muita coisa. Até a coisa ir se consolidando. Eu morei no East Village, né, nessa época, por conveniência, porque era barato, né? Meu aluguel era, acho que, $300, né? E eu trabalhava no Palladium à noite, que era uma boate famosa. E nessa época eu comecei a ver em volta ali, as galerias começaram a brotar, mas não era galeria como a gente vê hoje, eram umas garagenzinhas, né? E o cara que era anos 80, né? E o proprietário da galeria não tinha esse glamour todo que tem hoje, que o cara faz feiras, viaja. Não, ele ficava na porta da galeria, que nem dono de restaurante indiano, chamando as pessoas para dentro, sabe? E era uma coisa assim, vem ver a exposição. E aí você começa a conhecer toda uma base, né, de pessoas. E eu comecei a viver essa coisa E era interessante, porque tinha também os clubes ali do East Village, que eram os clubes que apareciam uma semana, sumiam na outra, nos lugares assim. E aquela vida alternativa, né, ela foi, aos poucos, né, ela foi se consolidando num projeto de cultura. Tem uma coisa interessante que acho que acontece com todo mundo. Eu comecei a perceber, com o que eu estava vendo ali,
que tudo aquilo que eu tinha lido, os filmes, as séries de televisão, os livros, tudo que eu tinha feito até então, né, era uma cultura que ela era eu só recebia ela. Quando eu comecei a perceber que aquilo estava sendo usado para produzir cultura, quando eu percebi que a minha geração estava agora exercendo um protagonismo cultural, que era ali ainda embrionário, né? Tem um pouco essa analogia do surf, né? Eu falei, agora é hora de remar, né? Porque essa onda está vindo. E eu percebi isso. Você percebeu, foi consciente. E eu percebi, e eu falei, engraçado, porque até então eu não via uma possibilidade para mim de ser um artista plástico, porque essa arte ela ainda não estava sendo feita. Quando eu comecei a ver Cindy Sherman, Jeff Koons, artistas que tinham vivido a vida inteira sobre a influência da televisão, por exemplo, né? E que eles estavam, assim, a arte incluía aspectos dessa cultura televisiva, do comercial, da cultura de massa. Eu comecei a ver que eu poderia ter fazer parte disso. E aí eu fui para o estúdio e comecei a desenvolver coisas e comecei a tentar ver que parte eu ia querer ter nesse contexto todo. Você sempre desenhou? Sempre, desde pequeno. Eu sou disléxico. Então, quando a professora fazia ditado, né, eu não conseguia escrever a palavra, eu fazia um desenho. Então, meus cadernos era que nem tinha uma coisa chamada taquigrafia, né, shorthand, que as secretárias, quando escreviam uma carta, faziam uma série de sinais para conseguir escrever o que a pessoa falava rápido, né? Eu tinha a minha própria, que parecia hierógrafo, parecia glossário, né? Não, parecia assim aqueles escrita egípcia, assim. Eu sabia. Próprio. E aí esses desenhos, esses pequenos desenhos, eles foram se desenvolvendo e começaram a ficar um pouco melhores. Aí quando eu comecei a escrever direito, né, no terceiro ano primário, eles foram se transformando e eu já era aquele personagem que existe em toda a classe que faz caricatura de professor, faz desenho para a turma e aí eu era o cara que desenhava. Mas foi até os 14 que uma vez um professor de matemática, olhando os meus cadernos que eram cheios de desenho, ele me escolheu, a escola me mandou para um concurso de escolas públicas, né, que era um festival de arte de escolas estaduais. E eu fui representar a escola e eu ganhei o primeiro prêmio, que era era uma bolsa para a Escola Pan-Americana de Artes. Né? Eu fiz 2 anos lá de desenho acadêmico. E aí eu fui no primeiro dia, desenho acadêmico, você desenha gente nu, né, pelado. Com 14 anos, eu sentei lá e fiquei vendo. Cara, não faltava uma classe. A primeira pessoa pelada que eu vi era para desenhar. Era maravilhoso, adorei, sabe? Aí eu fiquei... De cara do fundão, que só desenhava, você foi para lá. Mas imagina, exatamente. Aquilo eu achava fantástico. Não faltava uma classe e fui ficando... Né, à medida que comecei a ficar menos observador e mais desenho, fui melhorando, né? Mas você começou, isso te levou para a escultura também, né? Como é que a escultura foi muito depois. A escultura foi em Nova York. Eu acho que assim, foi quase uma coisa, uma atitude um pouco iconoclasta, porque eu queria experimentar outras coisas. E eu já tinha essa coisa gráfica dentro da minha cabeça. Mas assim, quando você desenha, eu imaginava que eu ia trabalhar num jornal, talvez fazer caricatura, fazer ilustração, né? Eu imaginava essa atividade me levando para uma coisa comercial. Foi só nos Estados Unidos que isso mudou, né? Mas uma coisa interessante, qualquer coisa que você faz exercício é a mesma coisa. Você tem um gráfico de melhora absoluta, ele sobe uma curva e depois essa curva ela vai se atenuando. Você vai perdendo menos peso, né, na medida que você vai... Porque é aquele peso mais difícil. É o platô. É o platô. Quando você desenha, é a mesma coisa. Você vai desenhando, você vai ficando melhor. Chega uma hora, você vai encontrando... Os americanos chamam isso de Peter Factor, né, onde você chega, a sua capacidade. Quando eu fui vendo que eu não ia ser um Michelangelo, mas que eu desenhava bem, mas eu era um desenhador razoável, né? Você começa a também pensar por que você está fazendo isso. E eu comecei a estudar ou tentar entender
a ideia de uma representação gráfica do ponto de vista psicológico, né? Por que a gente vê perspectiva? Por que a gente vê uma imagem num plano bidimensional? Porque talvez a visão seja um fenômeno bidimensional, né? Por nós sermos tridimensionais. E comecei a pensar um monte de possibilidades, sabe, de imaginar a utilização daquilo que eu aprendi dentro de talvez um contexto mais amplo, talvez mais filosófico. A filosofia ela se manifesta predominantemente através da linguagem. Essa é uma limitação incrível, né? Eu acho que, de uma certa forma, né, você trabalhando com imagens, você está cimentando alguns contextos, algumas noções filosóficas, mas também você está mexendo com uma parte do inconsciente que ele não pode, ele é não verbal. É emoção, né? E é tudo, né? Eu acho que a gente, antes de nós nos tornarmos pessoas que escrevem, que falam, né? Existe todo um emaranhado ali, uma matéria, uma argila, né? E eu queria entender um pouco como esses processos eles se desenvolvem. A gente está ontem, né, a experiência de estar numa fábrica de cerâmica e ficar vendo cada pedaço, aquilo ali me fascina. Você vai vendo uma coisa vindo do barro até uma representação de uma outra coisa, e é muito interessante esse processo todo. Bom, eu queria entender isso em relação à imagem. Eu tenho, assim, por mais bagunçado que eu seja, minha cabeça eu não tem muita atenção, eu deixo as coisas tudo meio... Hoje em dia, por exemplo, eu nem desenho mais, eu deixo as ideias, eu não gosto de escrever uma ideia ou desenhar uma ideia porque eu mato ela ali. Eu deixo elas todas ali na minha cabeça. Né? Como eu esqueço muita coisa, é ótimo, porque daí eu não tenho que trabalhar tanto, entendeu? Eu deixo a coisa fluir. Mas... Qual é teu signo, Vicky? Sagitário. Ah, é porque agora em dezembro. É daqui a pouco, né? Daqui a pouco. Eu devo estar no meu inferno astral, eu não entendo nada disso. Tem um professor da USP que fala sobre, ele fala sobre design e arquitetura, lógico, acho que se estende a arte como uma linguagem não verbal, exatamente como você está falando, como você está dizendo. E a linguagem, querendo ou não, é uma dificuldade de expressão, né? Tem povos no mundo que não conseguem tratar de alguns sentimentos ou de alguns pensamentos, como você fala. A filosofia, ela está presa na nossa capacidade de expressar o nosso pensamento. E tem gente que não sabe o que é saudade, tem gente que não sabe o que é Gesundheit, tem gente que não sabe o que é... Depende de cada cultura que a gente está. Mas a forma que você expressa o seu pensamento artístico, não a forma final daquilo, mas o processo do seu desenvolvimento artístico talvez seja até mais importante do que o próprio resultado, né? do que a própria palavra que você entrega no Exatamente. Final. Né? Então, o seu processo fala mais até da sua ideia do que necessariamente o resultado final. Né? A ideia do processo ela é intrínseca a qualquer resultado final. Né? Eu acho que, assim, no fundo, o papel de toda a linguagem, seja ela verbal ou não verbal, é a evolução dessa interface entre o que está dentro de você e o que está fora de você. Entre a imaginação, o teu pensamento e o mundo físico. Né? E, obviamente, isso tudo passa pelos sentidos. Quando você pega num copo de vidro, né, e você sente que é frio, obviamente, esses sentidos eles estão limitados ao ambiente em que o indivíduo tem uma relação ambiental, né? Tem aquela frase, aquela coisa interessante que os esquimós eles têm assim, 9 ou 10 nomes para neve. Né? Eu tenho certeza que a gente chama de neve. Eles têm, obviamente, eles lidam com aquele fenômeno de uma forma diferente através de impressões sensoriais distintas, que não são disponíveis para uma pessoa que não mora ali, que não vive aquele frio. Isso tem muito a ver com isso tem muito a ver com arquitetura também, né? Porque eu acho que nós nos limitamos muito. Tem um cara fantástico, nos anos 50, um psicólogo experimental, chama James Jerome Gibson, e ele foi contratado para desenvolver interface para aviões a jato, que estavam começando uma produção maior, né? Que você você tem que lidar com percepção em uma situação extrema, velocidade muito grande, você tem o defecto que você pode...
Então, eles queriam fazer a melhor forma possível para você lidar com os instrumentos. Eles pediram esse cara, que era um cara que trabalhava com um ratinho, trabalhava com... ele tem uns livros fantásticos. Esse talvez seja um dos livros mais influenciais. Um livro que ele fala... eu não vou conseguir traduzir, chama The Senses Perceived as a... Bom, muito grande. James Jerome Gibson. Esse cara é fantástico. E ele, por exemplo, é uma coisa que ele tira a ideia de espaço, que ele fala que espaço é uma coisa euclidiana, espaço é você mede espaço, né? É um conceito que ele existe como talvez o alfabeto, os algarismos, né? Sim. E ele para ele poder entender essa interface entre a mente e o mundo físico, ele cria o conceito de ambiente, né? O ambiente é a relação do indivíduo com o espaço, mas o ambiente se move quando o indivíduo se move. É uma relação que ela vai se mudando o tempo todo, né? O ambiente se relaciona com o indivíduo. O espaço não, o espaço ele é absoluto, né? E quando você pensa assim, em relação a imagens, né, isso tudo fica mais interessante, porque por exemplo, eu acho aquele crédito do cinema, né, still images, né, imagens fixas. Não existe imagem fixa. Não existe imagem fixa porque o cérebro ele é incapaz de entender uma coisa. Ele entende não o que é, mas o que acontece. Vou te dar um exemplo mais... Um sapo, por exemplo, ele consegue olhar, ele vê tudo em foco, né? Uhum. Ao contrário dos nossos olhos, que são muito mais... o desenho é muito pior. E se tem uma mosca morta, o sapo não come a mosca. Não é porque ele não gosta do gosto, é porque ele não vê. Porque a mosca, ela não acontece, ela está ali. No momento que ela faz isso, o casinho ele pega e come, né? Porque teve um experimento... que acho que foi Harvard, ou que foi em Harvard, chama Coslin, o cientista. Eles conectaram o córtex visual de um gato, né, com instrumentos para ver se os neurônios atividade neural do gato em relação a estímulos visuais. E eles colocaram um triângulo na frente do gato. O gato não ligou para o triângulo, né? A hora que eles tiraram o triângulo, fazia a barulheira toda, os neurônios se agitavam. Quando eles botavam um círculo, quando estavam botando o círculo, tinha uma agitação, botava o círculo ali. Então, parava. E é interessante pensar que a gente não consegue, o cérebro ele não identifica a coisa, e sim, tudo acontece. Tem que se mover. Entendeu? A coisa para existir, como o universo inteiro, cada átomo do seu corpo está se movendo nesse momento. O universo os sentidos eles estão funcionando com a mesma lógica. Então, assim, o que é interessante é que os nossos olhos, eles são péssimos, assim, tem uma relação entre desenvolvimento ocular e tamanho de cérebro. Por exemplo, um passarinho que enxerga muito mal, um corvo, tem um cérebro enorme. A gente só consegue ver 3 graus, mais ou menos 110, né, do campo visual. E o que acontece? O sapo ele não consegue ver a mosca porque ela não se mexe. O que nós fazemos com esses olhos que são péssimos, que só vê um pedacinho só em foco, a gente move. A gente move ele em movimentos que chamam sacadas. E movendo os olhos, a gente anima o universo inteiro. E tudo passa a ser. Mas quando, na verdade, a gente está fazendo as coisas acontecer. O universo acontece através dos nossos olhos. Essas narrativas que são lineares, né, eu acredito que elas tenham se desenvolvido no que nós chamamos hoje de consciência, porque a gente vai acumulando essas narrativas, a gente consegue prever algumas coisas, a gente consegue saber a direção e pensar para onde elas vão nos levar, né? Mas eu já discuti isso com o neurocientista, né? O Antônio Damasio, por exemplo, é um cara que eu já conversei com ele. A gente teve discussões sobre isso. E alguma coisa disso faz sentido. A gente enxerga mal e pensa bem, né? E a relação Mas entre... Agora fez todo sentido. A relação entre o ver e o pensar, sabe? Claro. Uhum. Isso é... E o que é interessante é que a gente sabe muito mais... A gente tem muito mais conhecimento visual do que a gente sabe. Eu adoro exposição, sabe? E
Eu detesto ir em exposição, que eu entro na exposição e saio me sentindo burro. Sabe? Eu gosto de fazer obras que a pessoa chega, vai e fala, cara, como é que eu estou vendo? Como é que eu sei disso? Entendeu? Como é que eu consigo diferenciar isso daquilo? E ela se descobre como um ser visual mais elevado. Porque a gente aprende a ler e escrever com 6, 7 anos, né? A gente aprende outras coisas ao longo da vida. A gente aprende a ver no segundo dia de vida. Primeiro, segundo, terceiro dia, a gente já está procurando formas circulares. Os sentidos já estão mais exacerbados. A gente gosta do quente, a gente gosta da cor quente. A gente começa a ver, e até o momento que a gente começa a diferenciar o nosso corpo do corpo da mãe, do resto do mundo, o mundo vai se dividindo, né? Vai se dividindo como uma célula. Tá tudo em o universo o universo ele vai se dividindo como uma célula. Ele imita o nosso próprio processo de criação. E ele vai se dividindo a um tempo que ele vai chegar numa complexidade tamanha que a gente vai ter que dar nome às coisas, né? E como se não bastasse as famílias de coisas, a gente vai ter que dar nome para cada coisa, né, depois. E aí, antes da gente perceber, a gente criou um universo, um mundo de significados que nos distanciam do contato das coisas. Assim, a gente cria a linguagem, toda a linguagem ela é feita a linguagem é uma alternativa, é uma maneira de você usar o que a gente chama de inteligência, né? A gente nunca para e pensa o que é inteligência, né? Inteligência é simples pra caramba. Ela existe em tudo que é vivo, é inteligente. Para ser inteligente, pode ser um micro-organismo, um ser unicelular. O que ele precisa para ser inteligente? Ele precisa sentir e reagir. Se existem essas duas coisas, sensação e reação, você tem inteligência. Então você pode ser um protozoário, pode ser uma célula, às vezes, só ela é inteligente, né? E esse sentir e reagir, o que nós fizemos com as linguagens, né, com essa interface entre a mente e a matéria, a gente desenvolveu maneiras mais eficientes de sentir e maneiras mais eficientes de reagir. A gente pode reagir com modelos, a gente pode reagir depois, né? Ou pode prever reações. A gente conseguiu criar um universo, né? E entre o sentir e o reagir. Que isso nos trouxe aqui, nesse momento. Está tendo uma conversa e eu fiz Não, está tendo uma aula, desculpa. Desculpa. Graças a Deus. Mas eu acho que você foi para Nova York e se encontrou e está podendo dividir isso com a gente. Imagina se você ficasse aqui... sei lá, eu ia estar falando das coisas. Não, você ia fazer alguma coisa. Você ia se descobrir. Acho que só ia ter uma trajetória diferente. Mas a coisa interessante, né, onde eu queria chegar, que tem a ver com arquitetura também, é que essa coisa do sentir e reagir, que o que acontece hoje em dia, que todas essas linguagens que nos possibilitaram essa eficiência entre a sensação e a reação, elas estão se transformando aos poucos, né, em atividades autônomas. Elas não estão mais servindo, sabe, a sobrevivência da nossa espécie. Elas já estão virando outras coisas. Essas linguagens elas estão se transformando em coisas que já fogem. E isso é perigoso pra caramba. A gente está num momento crucial, sabe, do futuro da nossa espécie. Porque... E tem a ver com a outra. A única coisa, tudo que é vivo sabe alguma coisa, baseado nesse conceito de inteligência. A nossa espécie é diferente das outras, porque a nossa é a única que acredita. Acreditar e saber são coisas distintas. Sabe? Você acredita em coisas que não estão aqui, você acredita em coisas que vão acontecer, que aconteceram no passado quando você não estava lá. Ou que te disseram. Que falaram para você. Pior ainda, as que disseram. Então, ou as fake news. Fake news. Aí que tá. Quando você tem uma relação que ainda tem essa direção, mas se você tem uma distância muito grande entre o fato e entre a percepção, a sensação e a ação, as coisas que acontecem entre uma coisa e outra, né, te dão percepções, possibilidades de reações que não são corretas. Elas vão deturpar a sua capacidade de reagir. Sim. E isso é ruim. Entendeu? Então, é o que tem acontecido. Ele está falando de um ambiente, o espaço mediático, né? A gente,
fala de arquitetura, a gente ocupa espaços, né? Esses espaços, eles também estão sendo ocupados ao mesmo tempo fisicamente e mentalmente, né? Eu acho interessante pensar numa arquitetura, né, quando o nosso conceito de mundo ele está se dissolvendo de uma certa forma. Ele está eu fico pensando assim, eu tenho esses arquitetos que nunca constroem nada, eu adoro, Lebbeus Woods, por exemplo, né? O cara faz todo um universo de arquitetura que ele existe só na mente. A Zaha Hadid, por muito tempo, era assim também, ganha um monte né? de prêmio e concurso, mas não são executados. Mas eu acho que é Porque a importante... tecnologia demora a chegar lá, né? A cabeça do arquiteto está à frente da tecnologia. Nesse caso, luz, Zaha, ele fez arranha-céus, sabe, no século XIX. Mas eu acho que tem a coisa tecnológica, como também tem, eu acho que, sei lá, tem também você tem que viver esse momento para poder digerir isso e poder... Eu fico imaginando qual seria o prédio, qual seria a arquitetura que tem a ver... A Liz Diller, eu conheço, é a minha amiga, né? Então, eles fizeram na Suíça, no Lago Suíça, você lembra que eles fizeram um prédio que era uma nuvem? Claro. Aquilo, para mim, seria mais ou menos assim, o prédio do futuro, né? Distópico, assim, uma coisa. Não chega a ser distópico. Acho que tudo bem, mas tem uma realidade, porque ele existe, né? Lógico. Mas você falou desse conceito de criança, né? Quando a gente é neném, a gente começa a separar as coisas, né? E a gente vai apartando, né? A gente tem essa nossa consciência, que é só nossa, né? Não tem dois seres humanos iguais, não tem duas consciências iguais, não existe isso. E a gente vai criando, né? Assim, à medida que eu deixo de ser a minha mãe, né? Que eu saio do ventre da minha mãe, eu viro uma outra pessoa. Vou criando aquela consciência, né? Eu tô super fresco nessa, porque eu falei ontem para você, nasceu a minha filha e ela começa meio vesguinha, né? Ela começa assim sem conseguir focar. Nas primeiras semanas, o desespero dela é focar. Ela não quer saber de mexer a perna, não quer saber de mexer o braço, ela só tem o instinto da sucção e de querer focar o olho, porque ela começa meio vesga, daqui a pouco ela consegue focar. E ela não tem aquela coisa assim de que muda, tá focado de novo. Não, ela foca, depois muda, ela fica vesga de novo até focar. É uma coisa de cada vez. Acompanhar movimento é muito complicado. Exatamente. E aí essa coisa do separar, né? Da gente separar limites, né? Eu fico viajando você falando, assim, ouvindo você falando, fico lembrando de tudo que a gente estuda em arquitetura, semiótica, esses limites que a gente vai criando, né? E a gente não tem limites, né? A arte clássica e a fotografia, como você bem falou aí, a primeira coisa que a gente faz é criar um contorno, né? Que a gente não tem contorno, ninguém tem contorno. A gente aprende como é que a gente aprende a desenhar ou a pintar, né? Você primeiro contorna, vou desenhar o Vic, faço uma bola, 2 palitos, o ombro, beleza. Mas isso não existe, tem um papel também, tem ali um substrato que vai me permitir fazer isso. Tem uma gravura do Durer que tem metade de uma vaca. Tem a metade de trás da vaca. Eu fico imaginando, como é que ele fez isso? Como é que uma pessoa vê metade de uma vaca? Né? Eu vejo sempre a vaca inteira. Claro. O certo seria ele botar a vaca. Metade de uma vaca, cara. Como é que uma pessoa pensa isso? O artista está o tempo todo fazendo isso. Né? A gente falava ontem, né? De deixar essas pistas. Depois a gente vai falar um pouco das pistas que você deixa para as pessoas subirem de degrau em degrau na sua arte, né? Não encontrar um penhasco, como você falou, né? Porque quando você chega numa galeria, uma exposição que você não entende, você tem que ter um salto muito grande para captar o que o artista está dizendo. Você deixa degraus, né? A pessoa consegue te acompanhar. Mas esse limite que a gente vai criando na arte também acontece na arquitetura, né? A gente também tem isso. A gente define o que é meu, o que é dele. O que é íntimo, o que é privado, o que é sala, o que é banheiro. A própria palavra apartamento vem disso, né? Que eu acho terrível a definição, porque o apartamento a gente tem que tratar como casa. Mas é tão próximo do vizinho que eu tenho que definir o que é meu, o que é dele. Eu estou apartado do meu vizinho. Então, na arquitetura, a gente tem todos esses conceitos. E de vez em quando aparece também na arquitetura alguém, normalmente é um oriental que vem quebrar todos os paradigmas, não sei porquê, mas cria conceitos, por exemplo, de n-space. É um conceito oriental que fala sobre, tem o íntimo, tem o privado, tem o público, e nesse meio tem que ter um n-space. Um momento que a gente vai fazer uma descompressão daquele momento que eu estou, sei lá, na intimidade da minha casa, com a minha mulher, com o meu filho, brincando, me permitindo ser um super-herói,
abro a porta de casa, pronto, eu viro o pai de família, o executivo, qualquer coisa do tipo. Então, esse espaço do meio é um lugar que tem um pouco de uma coisa, um pouco de outra, né? Assim, então, a cabine do super-homem, né? ali ninguém tá vendo, eu posso me transformar. Se eu for E a tiver cabine é de com a vidro, gravata né? meio torta e o S aparecendo, ninguém dá bola. Mas essa coisa de não ter limites, da gente não ter limites, me parece também essa fronteira que o cubismo, né, tenta romper, né? E você bebe um pouco disso, né? Muito. Você tem essa coisa aí meio... Quando você fala quando você vê Picasso, quando você vê artistas dessa região ali da evolução artística, tentando mostrar que, sei lá, a vaca ela é assim, né? Ela está de vários ângulos, né? Então... Eu acho, assim... Eu gosto de soltar umas iscas e aí ficou assim, pronto, agora eu posso relaxar, meia hora depois o Vitor vai palestrar Não, agora. gente. Não, mas eu acho que assim, a gente, de uma certa forma, né, a gente está tentando propor, quando você faz uma obra de arte, ou pelo menos quando eu faço, né, eu estou tentando propor uma certa negociação entre Exato, a mente e os exato. sentidos, que ela às vezes, ela te remete para esse espaço, um espaço, um vácuo semiótico, talvez, né? Que o espectador, ele se sente responsável em preencher. Esse lugar, ele tem muito a ver com essa origem não linguística da qual você estava se referindo. Esse lugar onde você ainda não estava aprendendo, tinha que lidar com as coisas dessa forma. Por exemplo, você estava falando que ela tem que focar em cada coisa, porque a percepção de movimento, ela é convencional, né? Ela só aparece depois. É interessante, a gente vive num momento de pós-verdade, né? Que esse termo é utilizado bastante. Mas, assim, as pessoas, qualquer pretensão de assimilação completa da realidade é muito arrogante, porque talvez uma pessoa que tenha, assim, uma condição de autismo profundo, ela tenha a sensação da realidade. Existem dois contos do Borges, que um é o meu favorito, que chama Funes, o Memorioso, que ele fala de uma pessoa que lembrava de tudo, né? Que ele lembrava de cada coisa que tinha acontecido na vida dele. E quando ele olhava uma árvore, né? O vento soprava, cada vez que as folhas se moviam, elas eram uma nova folha. Isso tem a ver com a coisa do foco, né? Uma criança, ela tem uma percepção, ela não tem filtros. Então, ela percebe, absorve a realidade de uma forma completamente holística, inteira. Então, cada movimento, ele é uma outra realidade, uma outra vida, um outro universo. Então, para você ir de um para outro, tem uma distância. Ela não consegue, né, assimilar do ponto 1 ponto 2. Cada fragmento daquilo é algo novo, né? Essa relação primal, né, do ser com o mundo físico, ela tem que ser resgatada de tempo em tempo. Porque para a gente poder ter pelo menos alguns pontos, alguns elementos que vão fincar uma ideia funcional de realidade. Eu acho que a gente usa a realidade para botar água dentro e beber, né? Porque a gente precisa de água, né? E a gente se condiciona muito às formas, às coisas que são soluções, né? Eu acho que a arte, ela existe para, de vez em quando, te lembrar desse eterno retorno. Eu acho que tem essa coisa do eterno retorno, né? Uma coisa que você sempre está voltando. E o artista, de uma certa forma, ele é uma espécie de criança que não cresceu, sabe? E uma espécie de ser hermético, né? Mercurial, que ele pode ir para esse mundo não verbal, porque ele conseguiu assimilar todos esses estágios, sabe, de processuais, como a gente estava na fábrica vendo uma coisa se transformar, ele tem dentro dele a consciência desse desenvolvimento que ele chega até a tecnologia de hoje, ao mundo das coisas virtuais, e você consegue traçar isso de volta para esse momento onde você não consegue focar em duas coisas e no que está no meio, né? E ele consegue visitar esse mundo não verbal e trazer cartões postais e distribuir para as pessoas, né? Porque não é todo mundo que tem o luxo de ficar em casa fazendo
desenhando bolinha, pintando coisa e tentando pensar sobre isso, né? Por, sei lá, quase 40 anos, sei lá, não, desculpa, eu acho que eu sou assim desde que eu sou pequeno. Minha cabeça, ela está sempre Desde o dia ocupada. 2. Desde o dia 2 que ele nasceu, que você começou a Não, gravar acho na que não, memória. acho que aí não, aí é exagero. Mas eu acho que desde, assim, minha adolescência eu tenho essa coisa, essa preocupação. Eu sou filho único, né? Eu brincava muito sozinho. E você... Aí eu venho de uma família muito pobre, eu morava na periferia de São Paulo, e você tinha que inventar muita coisa. Então, essas coisas, elas ficavam... Eu inventava coisas, eu brincava com brinquedos imaginários. Eu lembro disso, que eu pegava coisa que não existia, né? E a coisa... depois eu fiz um trabalho sobre isso, na Bahia, que eu li para as crianças. Me fala a coisa que mais você gostaria de ter, que você pudesse pegar na sua mão. E elas ficavam explorando essa coisa com a mão. Eu fiz um vídeo disso, eram crianças de rua, né? E era incrível esse trabalho. Uma das coisas que me trouxe para o Brasil de volta foi esse trabalho. De quando é? Isso é de 99, né? Quando eu comecei a voltar para o Brasil. Eu já tinha uma carreira começando, brotando lá fora, né? E eu não vinha muito para o Brasil. Tinha, assim, essa coisa... Tinha uma discrepância estranha, porque tem assim, uma coisa meio glamurosa do mundo da arte, vernissagem, champanhe, gente rica que compra arte, né? E tinha meus pais, né? De novo, sou filho de meu pai e minha mãe, que vinham nesses eventos e eu sentia uma distância, uma coisa que me incomodava profundamente. Deve ser essa coisa dessa desigualdade que é um problema no nosso país, né? Uhum. E eu me sentia meio uma vítima disso, sabe? E no momento que eu percebi que eu poderia cuidar do menino pobre que eu tinha deixado aqui antes de ir para os Estados Unidos e fazer uma carreira lá, eu comecei a trabalhar com isso. E isso me facilitou, entendeu? Para mim, para você ter uma vida legal, você tem que ter, sei lá, você tem que se engajar e tem que tentar resolver isso. Eu não faço análise, então eu tento, através de formas práticas, né, ter um engajamento com coisas que têm muito a ver comigo. E tem a ver com essa coisa de classe, tem a ver com a coisa de infância, tem a ver com isso. Eu sou muito chegado a esses temas. E foi um momento que eu comecei, foi para o Salvador, por isso que eu tenho essa coisa com Salvador também. Quando eu comecei a ver uma maneira de ser brasileiro de novo, né, foi através dessa interação com causas sociais, sabe, tá um pouco... Não adianta, eu faço coisas com diamante, com lixo, com açúcar, com chocolate, confete, escalas que vão desde uma escala geográfica, você tem que ser fotografado de helicóptero, até eu fiz um trabalho com o MIT que são gravuras em grãos de areia, que você tem que ver através de um microscópio eletrônico. Bactérias, né? Você trabalhou com isso? Mas, na verdade, isso tudo é desculpa para viver coisas, sabe? São coisas que me fazem ter experiências diferentes. Cada material, ele demanda um processo diferente. E aí eu tenho a oportunidade de viver essas várias vidas, né? Uhum. E assim, uma coisa é você estar trabalhando no estúdio, fazendo parcerias com cientistas, né, com a indústria, tentando aprender coisas diferentes. E a outra coisa, assim, você tem que também... O material essencial, genérico, para qualquer produção artística, é experiência, é vida. Se eu ficar no meu estúdio o dia inteiro, eu tenho ficado muito, eu tenho que sair mais, sabe? Essa pandemia me deixou meio preguiçoso. Se você fica no estúdio o tempo inteiro lendo, vendo coisa na internet, né? A internet também preguiçou. Porque é falso, sabe? Você tem que sentir o calor, o frio, os cheiros das coisas. Então, você não sai, não vê. Eu acho que isso é muito daninho, faz mal para o artista. Eu né? vi uma entrevista sua, acho que um pouco antes do Summit, faz uns 3 meses talvez, que você falava que durante a pandemia, aproveitando que você falou sobre isso, que em 2000 que ano foi a pandemia, 2020, gente sabe? 2021,
2021 foi a pandemia, né? Que esse 1 ano e meio, 2 anos ali, você ficou, pela primeira vez, depois de quase 30 anos, você teve que ficar em casa, assim, porque antes disso, teve ano que você ficou 14 dias em casa. Eu lembro desse número. Não, teve um dia que você ficava ficou... pouquíssimo. O máximo que eu ficava 2 semanas. E aí você tinha um mundo, né, de inspiração e tudo mais. E agora você começou você teve que aceitar o mundo pelas telas que te eram impostas, né? Assim, computador, celular, televisão. Pela visão de outra pessoa. Pela visão né? de outra. Eu fiquei pensando assim, se isso interferiu no teu trabalho recente ou o teu repertório anterior ainda tinha lenha para queimar. Imagino que sim, mas até a pergunta é um pouco mais assim, vai vir alguma coisa atrelada a essa coisa tela que tem uma tela que tem uma... Cara. Eu comecei a fazer obras nesse momento, parece birra, né? Eu comecei a fazer obras que elas são fotos, embora sejam fotografias, elas são tridimensionais, elas têm camadas de fotografia de uma forma que você não consegue reproduzir. Então, assim, se eu mostrar uma foto no celular para você, você não está vendo o que é. Porque você tem que se mexer na frente da obra para poder ver como ela funciona. A ambiguidade dessas imagens, ela depende da presença física do espectador. Então, não é cinema, é teatro. Entendeu? Você tem que estar lá. E é engraçado você fazer isso durante a pandemia, fazer cada vez mais coisas que você precisa, que são irreprodutíveis. Eu fiz um livro, o livro tem que ter QR Code com videozinho para você fazer assim. Mas é o máximo que eu consigo para poder exemplificar qual é a experiência que o espectador tem quando ela está em frente dessa obra. Mas você fazer arte que não dá para ser reproduzida no momento onde a vida entra dentro sabe? Você começa a viver através de uma tela, parece assim, você ir no sentido contrário das coisas. Mas eu acho que assim, tem outros tipos de experiência também que você vai perdendo, né? Eu tenho família, né? E família é uma coisa que passa, né? Demanda a presença. E o tempo passa rápido, sabe? Assim, e você tem... Eu porque eu não consigo pegar meu filho no colégio às vezes, assim, sabe? Eu imagino essa... Você descobre lógico, você descobre o tempo que você perde também e as coisas incríveis que você tem, que acontecem nesses microcosmos de intimidade. Você tem mais tempo para ver essas coisas também. Aí essa coisa de viver vida, né? Durante a pandemia, eu comprei um barco. Você falou. Eu fiquei com medo de uma escuna, né? E reformei a escuna inteira. E daí você está vivendo... tirei o arraiz amador e comecei a ver cartas, mapas náuticos. Ler mapas náuticos. Ler mapas náuticos. Aí eu comecei a estudar mapa. E aí a coisa já está andando. Agora já tem um trabalho, por exemplo, eu estava há mais ou menos uns 5 anos, eu trabalho com uma ONG internacional, que o que nós fazemos eu sou o embaixador, né? Mas o que nós fazemos, a gente desenvolve centros de arte, né, em campos de refugiados. Como chama essa ONG? Chama Artoluche, né? E nós fizemos um trabalho legal, a gente conseguiu criar um centro de arte no maior campo de refugiados da história da humanidade, que chama o Tupalong Balukali, que é em Bangladesh, que são a minoria Rohingya que foi, e esse lugar é incrível, eu estive lá várias vezes. O que era uma floresta que tinha tigres de Bengala, os famosos, né? E elefantes, né? Em menos de 1 ano se transformou numa cidade com 900 mil pessoas. Uma cidade de cabanas, né? Elas são feitas de tendas de bambu e plástico, né? E é incrível, né? Parece uma cena infernal, mas graças à atuação de instituições como a Oxfam, Cruz Vermelha, Unicef e o UNHCR, a Acnur, né? A situação é controlada, mas assim, e essas pessoas estão ali. Eu trabalhei com lixo, né, com lixo extraordinário. A gente descobriu como as pessoas jogam lixo e acham que aquilo vai desaparecer, simplesmente vai estar jogando lixo. Jogar fora, né? Não, parece que está jogando num buraco negro, né? Que aquilo vai para uma outra dimensão, eles não vão ver nunca mais. Não.
Não é bem isso. A gente está fazendo a mesma coisa agora com gente. Pra você ver o nível de falta de empatia, de crueldade ao qual nós chegamos, né? Existem esses depósitos de lixo humano. Pessoas que não produzem, não consomem, eles têm eles são um ônus, eles não são politicamente, eles não têm uma função, né? E essas pessoas são descartadas, né? Ou então elas fogem de conflitos que elas estão ali como vítimas, vão parar num outro lugar. A gente não dá para imaginar você não ter um lugar que você fala que é o seu. Deve ser, está falando de arquitetura, né? Deve ser uma das piores coisas que existe, porque as pessoas que eles chamam de stateless, né? As pessoas como os Rohingyas estão em Bangladesh e eles estão ali, eles não vão para lugar nenhum. Não tem uma condição política que permita que isso possa se desenvolver em outra coisa. Deixa eu te O pessoal fazer da Primavera Árabe, por exemplo, que está na Jordânia, né, que são os refugiados sírios, eles moram pior, porque é tudo cercado de arame farpado. É uma espécie de presídio para uma pessoa que nunca cometeu crime nenhum. O trauma, e as pessoas estão ali há 10 anos, crianças nasceram, não tem escola, não tem trabalho, é uma subcondição de existência, né? E é traumática, e às vezes, principalmente para crianças, não é escravidão, porque você não tem trabalho. É pior. Né? Quando você faz algo, você consegue colocar ali um pouco da sua experiência, você se ocupa. E no caso do Rohingya, como é uma situação traumática, crianças que viveram coisas muito horríveis, sabe? Tem criança que não fala, né? E através do trabalho do Max Frieda, que é o cara que criou isso, eu conheço ele há anos, né? Ele é fantástico. E através do trabalho dele, eu já vi criança que não fala em 2 dias começar a falar, porque tá mexendo com tinta, tá mexendo com a plasticidade. E é um trabalho que é reconhecido pela Cruz Vermelha, pela Unicef. Ele trabalha com a Acnur. E é muito legal, cara. Assim, e eu não lembro que você poder estar nesses lugares também, tá falando de experiência, né? Quando você vê a experiência humana reduzida a esse mínimo, né, que você agora com a guerra na Ucrânia, o World Food Program ele está racionando essa ração. Precisa você comer todo dia a mesma coisa, que tem o mesmo gosto, sabe? E realmente é difícil imaginar isso, né? E aí você para também de reclamar, sabe? Começa a agradecer a tudo que você tem e tentar utilizar parte do seu tempo, uma parte significante do seu tempo, sabe, para quem não tem o que você tem, sabe? Acho que a gente tem que aprender a compartilhar um pouco. Bonito, nós, gente. 8 bilhões de pessoas, né? Exato, chegamos em 8, né? Deixa eu te fazer uma pequena provocação, assim, Não, eu já tô... Aí, cara, eu já até imagino a resposta, queria te ouvir falar um pouco Yogi sobre Berra, isso. o jogador de basquete, de beisebol americano, falou, pode perguntar, mas se eu não souber a resposta, eu não vou responder. Você estava falando que você não faz terapia, né? E conectando isso a uma outra coisa que você falou há um tempo atrás. Não tem você nada falou contra. Que não. Eu até acho que você faz de uma outra forma. Eu gosto que as pessoas façam. Eu não gosto, mas gosto das pessoas que fazem. Eu adoro quem Prefiro faz. as pessoas que fazem. É. Tipo eu detesto cachorro, mas eu gosto de gente que gosta de cachorro, né? Aquela história assim. Mas você falou uma vez que a sua mulher cobrava você para fazer academia. Eu acho que ela falou, algum momento você falou isso, não sei bem se foi isso. Você está precisando Todas fazer elas. Você está precisando fazer andar de exercício. bike. Você precisa fazer exercício, Toda você namorada precisa cuidar, minha, desde o começo, cuidar falava, da tua saúde, não sei o que e tal. E aí você inquiria ela assim, e você que não faz arte? Né? E você que não faz arte? Não tem nada na sua vida que é artístico, não sei o quê. Não, ela faz sim, ela faz. Não, mas no sim. sentido de que, assim, essa camada que a gente tem de desenvolver a arte, né, desenvolver um potencial artístico, que, sei lá, seja a interpretação que você dá, né, é uma coisa que me leva para minha infância, que me deixa ver as coisas em primeira idade, que tira todo o simbolismo do objeto e me faz repensar aquilo, o entorno, a vida, a arquitetura, blá, blá, blá. Isso me faz um bem, me dá uma paz, e vou dizer mais até, eu não sei se a fala é sua ou de outra pessoa, mas
eu não consigo não fazer arte. Né? Eu não consigo, assim, é uma necessidade que eu tenho de fazer arte. Como talvez você tenha necessidade de ir para academia, como talvez tenha necessidade de fazer terapia. E eu acho que é impossível falar para alguém que tem essa sensibilidade na pele, assim, artística, chama do jeito que for, falar assim, é difícil viver de arte, né? Mas é impossível viver sem a arte, né? Então a provocação é um pouco assim, já meio te, sei lá, conduzindo com as suas próprias palavras, porque as suas falas são todas suas, mas quando você fala de pessoas que são refugiados, né? Que não tem um mínimo, não tem às vezes o que comer, 2, 3 pratos diferentes, tem ali, não tem escola, não tem o que é seu, né? Mas é importante elas terem arte também, né? Ali eles têm uma vazão, também tem uma maneira de lidar de uma forma não verbal, né? E no caso dos Rohingya, eles não têm língua escrita, né? Até para a própria manutenção religiosa deles é diferente, porque muito da formação religiosa islâmica vem da leitura, quase memorizar o Alcorão, né? E é uma coisa que você tem que ficar lendo 4 ali. vezes por dia. E para eles é interessante, para te ser franco, até quando eu estava lá, fiz muitas coisas, eu não consegui me aprofundar nessa coisa da linguagem dentro da religião, mas eles... E pelo fato deles, acho que é quase 80% é analfabeto mesmo, assim, nem de Burmese, da língua de Myanmar, eles não sabem. Muitos sabem, né? E alguns agora estão aprendendo inglês, que é interessante. Esse pessoal, desde 1963, eles tiveram todas as liberdades culturais deles tosadas pela junta de Myanmar. Eles não podiam observar o Ramadã, eles tinham muita coisa que eles não podiam fazer, inclusive não podiam praticar, ter escolas da própria língua, eles não podiam fazer festivais, então a cultura deles foi completamente obliterada. E no fim eles tiraram o território deles e mandaram eles embora, e mataram muita gente e tudo. E quando você está com pessoas que não possuem uma linguagem escrita, a capacidade delas de desenvolverem estratagemas, outras formas, ela é amplificada. Então, quando você dá essas possibilidades para essas crianças, ou para esses adultos, inclusive, de se manifestarem com pintura, com desenho, é realmente interessante o que acontece, né? Mas, voltando ao assunto primeiro, eu posso arrumar milhões de maneiras, milhões de desculpas para não fazer ginástica. Né? Assim, isso para mim não é problema, porque eu sou muito preguiçoso e assim eu tenho que fazer, sabe? Mas o fato de eu ser artista não vai ser o melhor deles, né? Tanto que assim, minha mulher, eu acho admirável. A Malu, ela é super, ela tem um trabalho criativo, ela faz produção cultural, né? Eu não ia conseguir morar com uma pessoa que também não tivesse isso, que não tivesse essa troca. Mas ela consegue fazer ginástica. Isso eu tenho dá uma raiva, sabe? Deu uma raiva disso. Eu não consigo. Eu sempre deixo depois. E é uma coisa que essa parte da minha relação com o mundo físico ainda tem que ser um pouco mais aprimorada. Seu filho está indo para o lado da fotografia, não? Ele está em Nova York? Não, meu filho é músico. Ele é DJ. O Gaspar, ele faz, mas ele faz já há bastante tempo isso. Né? Se ele falasse para você que ia ser advogado ou médico, assim, ia ser uma decepção na sua vida? Não, outro dia, quem estava falando? Alguém estava, acho que o Fran estava falando para a Malu, eu acho que, sei lá, de repente, é economista, alguma coisa. Ela falou, que isso, menino? Ficou meio brava com ele. Eu falei, Malu, não, deixa. Está querendo ser economista? Mas eu acho que, não, deixa. Você pode ser economista e ser criativo. Né? Eu acho que criatividade, ela permeia qualquer prática. Eu acho que você pode ser economista, pode ser advogado, você pode ser o quê? Mas eu concordo. Não, a Malu se formou em direito comigo, tá? Então, aí que tá. Mas eu concordo, mas ela tem várias vidas. Nesse mundo que a gente tende a apartar, né? A gente tende, e não é isso, né? Mas a gente tende a separar. Eu tenho no meu convívio, assim, as pessoas que são extremamente artísticas, extremamente... ou que tocam violão, ou que gostam de dançar. Sabe quando dança sozinho em casa? Isso para mim já é fazer arte. Gostam de desenhar, gostam de pintar. Eu gosto de me relacionar com essas pessoas assim, porque o meu universo dentro da Porto Belo, minha carreira inteira eu fiz sendo muito mais aberto a esse lado mais soft da percepção, digamos. E tem um outro lado
que é mais racional, é mais... Inclusive é uma falha que eu tenho na minha formação, que eu o tempo todo tento me apoiar em profissionais assim, porque eu sei que eu estou, na hora de fazer planilha, na hora de olhar números, eu não consigo. E essas pessoas têm um certo preconceito. Esses dias eu falava com um deles, e ele postou, acho até que comentei com alguém da empresa, dizendo que ele postou um vídeo do filho tocando violão. E eu, assim, uma coisa assim, um garrancho, né? Uma coisa assim, mal tocada, assim. Mas tudo bem, postou bonitinho, né? Eu acho que o menino tinha 5 anos, sei lá. Eu falei, legal, vai ser artista. Ele disse, não, artista não. Esse meu filho vai ser direito, vai fazer as coisas direito. Vai, assim, como se fosse quase como se fosse assim uma penitência, como se fosse um pecado, como se fosse... E as pessoas não se tocam, que quem deu o violão para ele foi o pai. O pai queria que ele se expressasse de alguma forma, que ele ocupasse esse lado da cabeça com alguma coisa mais soft. Tudo bem que talvez ele seja economista, que ele seja, sei lá, médico, alguma coisa, mas a pessoa precisa disso, né? Gente, a gente aparta, mas no Eu, final das olha, contas, eu acho até uma história tão engraçada que uma vez eu fui entregar um prêmio para a melhor professora de arte de Nova York, né? E aí era uma senhora que chegou lá e ela uma das melhores discursos de aceitação, como é que chama isso? recebimento. Recebimento de um prêmio. Então essa senhora chegou, ela olhou para todo mundo assim, ela arregaçou a manga, ela falou, tá vendo esse hematoma aqui? Aí todo mundo... Então, eu dou aula de arte há 30 anos, né? Eu nunca formei nenhum artista. Mas eu formei melhores advogados, policiais, enfermeiros. E ela foi falando, né? Eu sei que essas pessoas, pelo contato que elas tiveram com uma experiência criativa, elas têm uma visão do mundo que é um pouco mais ampla do que a coisa funcional que elas têm que fazer na profissão. E eu tenho certeza que se eu tivesse dado aula para a enfermeira que me tirou sangue, eu não ia estar com esse hematoma aqui. Maravilhoso, entendeu? Porque assim, o que a arte faz... Independente do que você vai acabar fazendo, as pessoas, que eu acho uma falha, as pessoas estudam arte para virar artista. Sim. É que nem assim, você joga basquete, você joga, você joga bola na escola, você acha que porque você joga bola na escola, você vai ser o Neymar? Né? Eu juro por Deus, eu não tenho modéstia nenhuma. O que eu faço, da maneira como eu faço, é um privilégio, mas assim, inacreditável. São pouquíssimas pessoas no mundo que conseguem acordar, ter um dia como o meu, entendeu? E muita gente também não entende. Você falou de gente que toca violão, gente que esculpe, gente que... Você está falando de atividades, né? E, por exemplo, uma das coisas que é difícil para mim poder comunicar, principalmente para as pessoas com quem eu vivo, é que uma parte do que eu tenho que fazer é não fazer nada. Contemplação, sabe, é 50% do trabalho do artista. Então, assim, você fica olhando coisas, tentando entender as coisas, pensando sobre elas, você tem que se reservar. E, olha, para quem vem de uma família... para quem vem de uma família, sabe, de classe pobre como a minha, para mim, eu tive que resolver isso na minha cabeça. Demorou um tempo. Vem cá, eu posso ficar sem fazer nada? Sabe, isso e ninguém entende isso direito. Eu gosto de ficar parado pensando nas coisas, sabe? Eu tenho um exemplo bom, sabe? Um ótimo exemplo. Leonardo da Vinci. Ele morreu velho, né? E ele produziu pouquíssimo, né? Ele escreveu muitas coisas de trás para frente, que dá para ver no espelho, maluco. Mas, assim, você vê um cara que ele é uma das acho que, assim... Você vai imaginar, ele deixou tanto material sobre pintura, talvez seja um dos artistas mais esclarecidos, que jamais devia... Ele fez 18 quadros, ele terminou 12, sabe? Porque o negócio é que ele não pintava para fazer quadros, ele pintava para aprender a pintar. Qualquer pintura do Da Vinci, você vai ver dentro das camadas de glazes que ele vai colocando ali, você sabe que é dele porque a mão mexe assim, assim, assim. Ele muda de ideia, ele vai mudando. E a pintura, ela acontece no plano visual, no plano pictórico, mas ela acontece também no tempo. Ele demorava muito para acabar uma coisa. E o que o cara fez? Ele fez helicóptero que não voava, submarino que não afundava, não subia de novo. Ele era um maluco, entendeu? Mas a ideia da relação
das coisas com essas ideias, a relação do pensamento com a matéria, ele estava presente em quase toda a obra do cara. Era esse exercício que era a parte fundamental do trabalho do artista. E ele era uma dessas pessoas que falava, você tem que, sabe, uma das coisas que você tem que fazer é observar. Lindo, você pega eu já vi todos os codex, e tem uma parte que ele fica olhando como é que a água, sabe, vai... o comportamento da água com obstáculos, da fumaça. Né? Ele usou aquilo quando ele pinta cabelo, por exemplo. Você sabe que é dele porque ele usa as mesmas formas de fluidez, ele estudava fluidos. Assim, você começa... Eu sou uma pessoa muito curiosa, sabe? Eu acho que se eu não toco violão, se eu não, talvez não pinto direito, eu tenho uma curiosidade profissional. E ela é infernal. Sabe? Agora eu comecei a pensar eu estou fazendo um arboreto numa casa que eu estou fazendo na Serra, lá Mantiqueira, né? Eu não paro de estudar árvore agora, eu estou assim completamente, e eu tenho essas coisas que eu embarco naquilo, que nem o próprio barco, né? Eu comecei a entender, ver tudo que era de carta náutica, como é que você vê estrela. E agora eu estou nessa coisa botânica. Você é um autodidata de tudo isso. Quer dizer, autodidata, eu acho que você se consulta com muita gente, você lê muito. Não, as pessoas me ensinam coisas. Não existe uma coisa... Você está velejando? Ou você aprendeu tudo, agora começou a levar isso para a arte e o barco não entrou na água? Não, o barco, eu adoro o barco. O barco você entra na água? Não, o barco não é do... Não, mas o barco é muito grande. Né? Eu não consigo... Não, eu descobri também uma coisa. Na pandemia, por exemplo, eu descobri uma coisa. Acho que a lição mais definitiva, mais assim, não tem dúvida que eu aprendi, porque isso tem uma lição que eu aprendi que eu não sei tocar sanfona. Eu tentei, eu não consigo, entendeu? É difícil. Mas eu adoro sanfona, está lá. O barco é assim, eu aprendi tudo sobre a sanfona, tentei ir praticando e descobri que eu não consigo. Uma escuna com um motor só, é muito difícil de você parar ela, manejar, você precisa de ajuda. Uma pessoa só não consegue, entendeu? E eu preciso de gente para ajudar. Mas aí quando você está na escola, aí você começa a beber um vinho, você começa a conversar, você começa, sabe? Aí o marinheiro vai embora, né? Fica o boêmio. Você fica flanando na coisa, né? E aí aquela coisa de fato, desde que não tem que usar, ela é ótima, né? Desde que não tem que botar na água, ela é ótima. Mas a sanfona é isso, né? Mas eu não vou viver disso, né? Claro. É uma peça mas eu de acho decoração. assim, eu não sou uma pessoa... eu acho que a coisa... É o paradigma da erudição, sabe? Eu gosto de me aprofundar em certas coisas, mas eu, assim, me aprofundar até um certo ponto, né? E eu tenho pavor de pessoas que constroem toda a identidade delas em torno de um só assunto. Eu tenho tédio dessas pessoas, sabe? Gente que entende de vinho, gente que entende... Aí é um horror isso, né? Porque, assim, o que você imagina aqui? Erudição é como você cavar um buraco, né? Mas se você entende um pouco de espaço, né? Quando você cava um buraco, na verdade, você não está chegando no outro lugar. Você está criando 2 vezes a quantidade de superfície. Eu sou uma pessoa superficial, sabe? Eu vivo de estudar e entender os fenômenos da superfície. Quando a gente vai na Porto Belo, eu estou ali fascinado com a ideia do que é sólido, o que é rígido, o que é verdadeiro e o que aquilo está sendo coberto, como aquilo se manifesta e o que é visível. E o universo inteiro tem a ver com essa coisa do visível e o que você não está vendo. Isso é fascinante, né? O que você vê das coisas, se isso é um vinílico, se isso é madeira sólida. Isso, para mim, eu vivo disso. Então, para mim, todo conhecimento que... E o ver com a mão, né? O ver com o olho em movimento, ver com não o corpo chapado. todo. Isso é aquele cara que eu estava falando, do Gibson. Você vê com o corpo todo. O corpo é o órgão sensor visual e para qualquer outro sentido. Mas, assim, a coisa de você poder... Eu sou superficial, mas eu cubro uma superfície imensa. Mas eu sei um pouquinho de cada coisa. Eu super entendo e acho isso uma das características que deixa as pessoas mais interessantes e assim...
gostosas de serem lidas, de serem assim avaliadas, ouvidas, mas é verdade, assim, né? Tem aquela brincadeira do cara. Esse podcast vai ficar longo, mas vale depois a a gente corta as nossas partes, deixa eu só falar do Vic. Mas tem aquela brincadeira do cara que pega essa erudição em vinho, né? Que hoje em dia é uma coisa absurda, né? Tem aquela brincadeira do cara que pega um vinho branco, né? Ele faz, cheira, olha contra a luz, cheira, não sei o que e tal, toma um golinho, fica 5 minutos fazendo isso, é branco. Então essa erudição, né, em torno de umas coisas que são tão assim táteis, umas coisas, tudo bem, tem todo um vocabulário do vinho, não estou desmerecendo, eu também gosto de aprender um pouco e saber quais são os melhores e os piores, pronto, o que cabe no meu bolso eu levo para frente, é isso que eu faço. Agora, essa coisa, por exemplo, da semiótica, né, que eu fico pensando assim, a pessoa sabe tudo de semiótica e não sabe nada do mundo, não sabe nada de futebol, não sabe nada do... Eu sou péssimo também com nomes, mas tem um escritor que fala que a semiótica é o analfabetismo dos ricos. Eu achei sensacional essa fala, porque a pessoa se aprofunda tanto sobre um vocabulário e esquece que tem todo um mundo real por fora que a gente tem que viver mesmo, né? Que a gente tem que aproveitar. Eu brinco com o barco, que você fez o barco, que comprou o barco, que limpou o barco, que reformou o barco, que não sei o quê. Mas você gosta de ir lá sentar no barco ancorado, com toda a segurança do mundo e tomar um bom vinho. Mas estou brincando assim, que tem algumas coisas. 12 marinheiros lá dentro. Mas sabe a carta náutica, sabe navegar. Mas essa coisa de você tentar novos territórios é muito importante. Né? Repertório é muito legal para artistas, para jornalistas, para designers. Eu não gosto de erudição, mas eu gosto de profissionalismo. Não, sabe? É outra coisa. O marinheiro, ele é o marinheiro, né? O cara que mexe no forno lá que a gente viu ontem, ele tem um orgulho daquilo, ele sabe o que ele está fazendo. Saber o que você está fazendo é importante. Mas olha eu sei o que eu faço. É o que a gente fala de do meu jeito. É o que a gente fala de estado da arte, né? A pessoa chega no estado da arte. Olha mas tem uma coisa, mas tem uma diferença entre você saber e ter aquele olhar e fazer de verdade, né? Por exemplo, eu tenho um amigo, a gente ia para a fazenda dele e ele falou, então vamos no meu helicóptero. Aí ele pegou, sentou e começou a mexer como que ele fosse pilotar. Ele é meu colecionador, né? Aí eu falei, vem cá, você vai pilotar o helicóptero? Ele falou, vou, eu tenho brevet. Eu falei, mas você pilota de quanto tempo? Ele falou, fim de semana. Eu falei, você compraria o meu trabalho se eu só fizesse o meu trabalho fim de semana? Ele falou, não, então não vou voar nesse helicóptero com você de jeito. O piloto pilota. Você não quer... Pelo menos senta do lado. Você senta do lado e vai conversando comigo, né? Porque eu não gosto... Você tem que fazer o que você tem que fazer, o que você sabe fazer. O Oscar Niemeyer... Não, ainda mais numa técnica O Niemeyer, ele fala que foi chamado pelo ministro da Defesa para projetar lá em Brasília... o Ministério, naquela época que estava fazendo todos os prédios de Brasília, e aí o ministro da Defesa falou assim, olha aqui, eu quero uma coisa diferente, eu queria um prédio meio neoclássico, assim, porque eu acho que tem mais imponência e tal. O Niemeyer fala assim, quando você vai para a guerra, você quer o fuzil mais moderno ou você quer a faca que funcionava neoclássica em 1500, mais ou menos? Aí ele ficou quieto. Tá bom, pode fazer moderno também. É mais ou menos isso. Deixa com quem sabe, né, cara? Deixa com quem sabe, deixa com quem está ali adaptado com aquele universo que vai trazer uma segurança, estética, funcionalidade, enfim. Eu não entro no helicóptero nem com piloto, mas eu acho que seguro deixar um profissional fazer, né? Não, melhor fazer, deixa quem sabe fazer. É isso aí. Eu sei fazer isso, eu sei ficar pensando e olhando para as coisas. Eu faço isso profissionalmente, né? Mas eu acho, Vic, que, assim, e recomendo a todo mundo que estiver ouvindo o podcast de ouvir. Se não tiver visto ainda a palestra dele no Summit, tem que assistir a palestra do Summit e depois ouvir de novo o podcast para entender tudo que ele falou aqui, como se aplica na tua arte. Porque a tua arte também não é... Né, tem artista que faz o mesmo tipo de arte, a mesma técnica, o mesmo material a vida inteira. E você é totalmente multimídia e muito interesse, sabe? Eu acho que a tua curiosidade sobre tudo te dá essa riqueza de transformar a tua linguagem artística. Sim, eu concordo com isso. Acho que a sua palestra lá é extremamente visual e a gente vai percorrendo, né? Assim, talvez de forma anacrônica
a sua vida ali, como é que você fez a Medusa do Caravaggio, como é que você fez com lixo, como é que você fez o land várias art land art, nem necessariamente e está o em movimento sequência, né? dos Porque eu acho que átomos, né? porque é anacrônica, eu acho que um pouco o seu pensamento, mas concordo com a Thaísa, tem que ver isso. Engraçado a gente estar falando com um artista visual, tão visual, num podcast, né? Que a gente está falando sobre o seu trabalho. Então acho que é super legal Não, e essa visual, sugestão. mas com uma erudição, um Claro. repertório cultural que a tua arte só é bem-sucedida e reconhecida mundialmente porque tem toda essa bagagem. Porque vai muito além do ter uma ideia ou ser um bom desenhista, como você de fato é, né? E Deixa eu só ter te pedir ralado, porque eu acho que também tem tudo isso. trabalho. Tem como é muito suor. Esse tema da percepção, eu lembrei da sua história do índio da cobra. Ah, é. Eu queria que você contasse ela. Você... Eu já tentei contar umas 3 vezes, nunca deu certo. O que eu tava falando assim, né? O espaço define. Eu tava andando isso faz muito tempo, né? Eu tava visitando uma tribo e eu tava agora tem que falar indígena, né? Mas eu adoro falar índio, porque é que nem cigano, pirata. O cara tem aquela... Eu acho, e ele, na verdade, eu sou índio, ele falava, né? E por isso que eu estou lidando como ele se tratava. Eu vou ter a liberdade de fazer isso aqui. Então ele falava assim... Eu estava andando atrás e eu vi um monte de cobra. Eu não tenho muito medo de cobra, mas eu chamei a atenção. Falei, tem muita cobra aqui. Ele falou, tem. Eu falei, mas espera aí, o que você faz com as cobras? Eu falei, fazer o quê? Como cobra não serve para nada. Mas ela morde? Ele falou, morde, cobra morde. Mas não é perigoso? Ele falou, é perigoso, muito perigoso. Mas é só se pisar nela. Né? Aí eu falei, mas vocês não fazem nada? Ele falou, não pisa na cobra. Não pisa na cobra que ela não te morde. Né? E era assim, mas já morreu alguém aqui da tribo, né? De ter ele falou pisado, assim, né? ele falou, não, a gente não pisa na cobra. Isso aí que parece a outra história que eu falei, que minha filha, a Mina, né? Ela é cidadã alemã. Eu fui... tirar o passaporte, o certidão de nascimento no consulado alemão, tinha uma senhora que ela falou, não, você tem que preencher isso aqui e depois você me devolve. Ela me deu um formulário, né? Eu falei para ela assim, a senhora pode me dar um segundo formulário caso eu faça um erro, né? Eu ter outro? Ela falou assim, leva um só, que assim você não erra. Exatamente. É igual, não pisa na cobra, ela não te morde. Pronto, acabou, cara. E não tem outra, sabe? Às vezes você tem que fazer... Só tem uma maneira de fazer uma coisa. Que é o fazer direito, que Faz você falou. direito, pronto, acabou. Seja um índio profissional. Esse é o índio profissional. É o piloto, é o índio piloto. O piloto não tem a escolha, né? Não é uma... Coisa de fim de semana. Não é uma... Vamos dizer que não é uma... Você não pode ser tão criativo assim, né? Essa coisa... Mas tem a ver com essa coisa de sentir e agir, né? Se você vai ver que um piloto que tem uma educação artística, cultural, ele vai ter capacidade de fazer julgamentos, às vezes, mais espontâneos. Não sei. Né? É a história da mulher com hematoma. Vamos ver. Deixa eu te fazer essa última Exato. pergunta. Talvez ele não voe com o céu fechado, né? Ele vai ter melhor Porque julgamento. Ele vai querer dar uma melhor vista pro... Falando desses universos tão distantes, assim, né? Hoje você tem uma vida assim, que você frequenta lugares incríveis, você acessa redes incríveis, tem acesso a empresas, pessoas, enfim... lugares realmente impensáveis, eu acho, quando você era criança, lá no interior de São Paulo, né? Na periferia de São Paulo, perdão. Periferia. Né? Periferia de São Paulo. E você tem 2 universos, assim, né? Como é que seus pais viam ou veem essa mudança? Eles conseguem entender quem é o Vic Muniz hoje em dia? Meu pai, ele é um personagem, ele estava no hospital agora, o fim de semana passado, e eu tive muita, assim, fiquei pensando nele muito, né? E ele é um cara genial. Ele veio num pau de arara para o Rio de Janeiro, do Ceará, ele é de Santa Quitéria, né? E ele ficou muito tempo no Rio de Janeiro vivendo e jogava bilhar. Então ele joga qualquer coisa, dominó, ele é danado, sabe? Tem uma cabeça boa pra caramba. Quando ele veio para São Paulo, ele conheceu minha mãe e ele começou a trabalhar de garçom, né? Ele trabalha com um emprego mais certo, né? Que ele era um cara da noite, boêmio, brigão, né? E aí ele começou e depois ele veio a ser
Depois de um tempo, ele era o maître de um lugar fantástico na Praça Roosevelt, que era o Baiuca, que era uma boate Famosa. famosa, que o Bob Short tocava lá, né? Tinha toda uma... Tem uma história atrás desse lugar e ele é conhecido, ele era famoso na meu. Eu tenho um colecionador assim que eu vou em museu. Aí eles olham para ele, tá lá, eles olham e falam: careca, o que você está fazendo aqui? E ele fala: eu sou o pai do artista, né? E eu levo. tal de Vic Mendes? É o filho do garçom do Baiuca. É o filho do neto do Baiuca, né? Mas ele. E eu, por que eu tô falando dele de novo? Eu perguntei, Não, eu perguntei se hoje ele entende bem essa eu estava explicando, é verdade. Aí eu lembro quando eu fiz a primeira exposição em São Paulo, né, que foi na Raquel Arnaud, era uma exposição de esculturas, e eram umas esculturinhas assim que tinha a ver com infância, era uma coisa, uns objetos jogados assim, era uma coisa muito mais difícil do que ver o meu trabalho hoje em dia, né? Tanto que hoje em dia eu faço muito mais o trabalho para o meu pai e para minha mãe do que para a maioria das outras pessoas. Mas me fez pensar uma coisa, e meu pai é um cara que ele sempre muito safo, ele está sempre perguntando coisa, muito curioso. Talvez parte da minha avó materna eu tive essa curiosidade terrível, mas um pouco dele também. E aí ele perguntou, ele chegou para mim, estava meio fora de lugar, assim, não sabia o que dizer, ele olhou para um trabalho, para as coisas e falou assim: vem cá, quanto que te pagaram para fazer isso aqui? Aí eu falei para ele: nada. não, pai, isso aqui não, eles não me pagam, isso aqui eu faço essas obras e a galerista vende, e ela ganha uma comissão. Aí ele falou: o que vende? Eu falei: isso aqui vende, esse trabalho aqui. Ah, vende isso. E quem compra? Eu falei: o colecionador. O que é isso? Por que ele compra? Eu falei: é porque ele quer ter em casa. Ele quer ter em casa isso? Eu falei: pai. Ele falou: mas você já vendeu algum? Eu falei: vendi 3. Qual? Aí eu falei: aquele ali vendeu. Ele falou: aquele vendeu? Quanto que foi? Eu falei para ele quanto que era, ele falou: caramba, se deu bem, hein? Aí ele falou: quem comprou? Ele falou: aquele cara ali, ó. 5 minutos depois eu vejo ele conversando com o cara. Eu tive que ir lá apartar, porque ele ia acabar com a venda, né? Porque ele ia perguntar pro cara: por que você comprou isso? Né? E ali, mas assim, eles hoje em dia não, hoje em dia é diferente. Mas tem uma coisa, cara, que assim, você pode fazer arte pro crítico de arte, pro colecionador de arte, pro diretor do museu. Você pode fazer arte pro mundo da arte. Mas se a gente está falando assim, que a gente já tem o privilégio, só pelo fato que a gente está conversando aqui, de estar nesse 1%, sabe, que entende de arte, que vive, que vai em museu, 99% das pessoas nunca foram numa exposição, ou foram com a escola meio forçado e teve uma experiência meio esquisita. As pessoas não vivem um mundo da arte contemporânea, que eu acho que é importante. E eu vejo a importância da prática e a exposição, a arte, né, nesses centros. Em São Joaquim. Não, tem um projeto de São Joaquim, tem vários projetos. Mas, por exemplo, no campo de refugiado, por exemplo, as crianças do Vidigal, a exposição para isso é muito importante, tem um papel, né? Você está lidando com alternativas de ver o mundo. No momento que você tem esse luxo de ter esse espaço para pensar o mundo, né? Você já está... É uma atividade sadia, é uma coisa boa, não é... É um direito, não devia ser um privilégio de ninguém, né? E quando eu fico pensando, assim, eu faço... Você vai fazer arte para o mundo da arte, assim, é um grupo seleto de pessoas muito ricas, que gostam de ter... E, assim, com um pouco de sorte, eles vão doar essas obras para coleções públicas, que, na maioria dos casos, vão ficar sem visitantes, porque não existe um conceito um pouco mais abrangente de cooperação entre educação e arte para que a importância da produção artística venha a ser realmente reconhecida. A arte plástica é uma coisa que estão jogando agora óleo, sopa em obra de arte, como se obra de arte fosse uma coisa só de rico. Quando você vai no museu e é de graça, são coisas incríveis. Sabe, você vai o quê? Defender o meio ambiente, combatendo cultura? É meio bobo, porque a cultura criou a ideia de meio ambiente. Uma coisa não vive sem a outra. A gente precisa de uma cultura ambiental, e essa cultura começa pela experiência do que é bonito, do que é verdadeiro, do que é bom. Né? O que é bom, né, é um produto cultural.
E uma pintura do Van Gogh, mais do que ninguém, né, é uma pessoa que viveu e fez coisas que faz você pensar na natureza, numa natureza maior, sabe, do que simplesmente aquele mato que está na tua frente. Porque senão é isso. As pessoas ignoram que a gente enxerga a natureza, né, e agora eu vou usar um termo para arquitetos, a paisagem é um produto da janela. Né? Antigamente as pessoas não viam o mundo, porque esse mundo era invisível. No momento que eles tiveram um lugar de onde eles podiam ver o mundo, esse mundo se objetificou. E aí você pode ver e pensar esse mundo de uma forma prática, de uma forma útil. Então, sabe, a pintura talvez é o precursor da janela, porque existiam pinturas antes de existirem janelas. Né? A maneira de ver o mundo, ver o lado de fora, sabe, ele já existia. E eu acho que, a gente fala, o cinema é a janela do trem, né? Se não tinha, eu acho que a ideia do movimento, a gente vê através de um ponto específico, assim, a paisagem é um artefato cultural. E é através da paisagem que o nosso cérebro assimila o valor da natureza. O jardim, por exemplo, é uma coisa inacreditavelmente útil, porque ela é um meio termo entre a natureza selvagem, perigosa, sabe? E a maneira como a gente se relaciona com ela. Ele é aquele espaço que você estava falando, da arquitetura oriental, entre o pessoal e o que está lá fora. Ele é um espaço que corresponde àquele momento que você olha uma pintura de perto e olha uma pintura de longe, quando você vê a paisagem que aquela pintura está representando e a tinta do qual ela é feita. É um momento de transformação, entendeu? Eu acho que... Agora eu já estou falando da pintura. Não, perdi o agora médio. não, mas é porque você está no momento árvore também. Mas eu acho que assim, a gente Mas você estava falando do teu pai, né? Eu acho que ainda respondendo essa questão. Não, mas aí que tá. Mas eu acho que tá. A coisa é que a importância da arte, né? Da arte contemporânea, ela excede toda essa coisa socioeconômica, e você não pode caracterizar uma obra de arte como uma coisa que tem valor, porque esse valor da obra de arte, ele é uma coisa recente. Só recentemente a gente tem atribuído esse valor quantitativo à imagem, que é o número de likes que você tem quando você posta uma imagem, ou quanto de dinheiro essa pintura vai ter num leilão, entendeu? Mas, na verdade, isso é muito mais do que isso. Uma imagem ela tem que ser observada fora desse ciclo. Ela tem ainda existe esse vestígio qualitativo na obra de arte que ele tem que ser observado. E essa qualidade, ela está justamente quando essa obra de arte conversa com um segmento muito grande. Quando ela tem a capacidade, pelo fato de ser não verbal, de transcender esses valores todos. Quando eu faço uma obra, eu quero me comunicar tanto com o diretor de museu, com o curador, o crítico, como com a pessoa que limpa o museu, o guarda que fica ali. Na verdade, as pessoas mais importantes são os guardas, porque quando você tem alguma dúvida, você não pergunta para o curador ou diretor do museu, você pergunta para o guarda. Né? O guardinha que está ali. Se você consegue ter um papo com esse guarda durante a mostra, né, esse guarda vai falar muita coisa legal. Assim, eu penso sempre nos meus pais, quando eu estou fazendo arte, porque são pessoas que eles nunca pisaram num museu ou numa galeria de arte até eu ter uma exposição ali. E eu acho que é uma coisa que devia acontecer com mais frequência com a maioria das pessoas. Eu acho que seu pai chegou em casa transformado, talvez meio transtornado, e ele se mexeu, né? Ele saiu do lugar que ele estava e foi para um outro local, que eu acho que é muito o que a arte faz com a gente, né? Ela tem esse caráter político de mexer com a gente, tirar a nossa direção. É muito mais engraçado o caso do meu pai, porque meu pai é um cara que ele era descolado, malandro, né? Então eu lembro assim que eu tive a exposição e no outro dia eu vi ele em casa, né? E ele estava assim, esse negócio de arte, ele achou, não sabia o que era, ele estava muito preocupado comigo, né? Estava assim, meio cabreiro, assim,
que será que esse negócio... Aí ele foi ver a exposição e ele ficou do mesmo jeito por um tempo. Quando eu expliquei para ele quanto que eu tinha vendido um objeto lá que era tanto, aí no outro dia ele estava assim, estava rindo, né? Falou, malandro você, né? Ele achou que fosse uma enganação. Ele achou, pelo menos ele achou que eu estava me dando bem, com uma malandragem, estava vendendo umas coisinhas ali por um monte de dinheiro. Aí ele ficou feliz, né? Ele falou, esse é meu filho. Esse é meu filho. Esse é meu filho. Né? Tem um personagem de um seriado que chama Friends, que eu via muito quando eu era mais novo, e esqueci o nome dele. O personagem é o Joey Tribbiani, esqueci o nome do ator. E ele estava numa entrevista com, não sei se era com o Letterman ou com alguém desses. Aí ele fala assim, como é que foi isso no começo? Sua família... que você falou que ia ser artista em Nova York e tal, que você tentar ser artista em Nova York, o que sua mãe falou? Você é louco, não sei o quê, não faça isso, tal, não sei o quê. Aí pronto, e hoje em dia, o que ela fala? Obrigado pela Mercedes. Mais ou menos isso, né? Não. Então, o sucesso... a nossa família quer um pouco o nosso sucesso, né? Tem um pouco essa preocupação de até onde a gente consegue ir com o que a gente está fazendo. Mas você sabe uma coisa? Eu sou filho único, cara, e às vezes eu fico meio assim, acanhado de dar bronca no... Eu tenho um filho adolescente, às vezes eu vou dar bronca que está chegando tarde. Cara, e aí eu fico pensando assim, vou dar bronca nele, cara. Eu, com 13 anos, eu fui pro Peru, no trem da morte. Minha mãe não perguntou, não tinha telefone celular. Sabe, com 17, eu comprei um Volkswagen e fui sem carteira até Fortaleza. Sabe, assim, e parando nos lugares, dormindo, assim, assim, eu era... E não é que meus pais eram irresponsáveis, é por alguma razão, sabe, absurda, eles acreditavam em mim. Sabe, que eu nunca menti para eles. Eu falei, eu estou indo sem carteira. Será que é perigoso? Vai ser, não sei, é uma aventura, é isso e aquilo, mas assim, isso, meu pai, ele sempre acreditou em mim. Assim, por menos que eles soubessem o que eu fazia, por mais distante a realidade deles era da minha, foi sendo com o passar do tempo, né? Eles nunca duvidaram de mim. Eu acho que, assim, eu tenho que... Agora, eu tenho um filho mais velho, eu tenho 2 filhos adolescentes, tenho uma que é mais novinha. Eu estava pensando nisso, sabe? Eu acho que eu tenho que acreditar mais nos meus filhos. Eu tenho que fazer um pouco, sabe? Eu tenho que ser um pouco mais leniente, às vezes, porque a gente tem essa coisa que chama, né, helicopter parents, né? Parenting, que você fica ali naquela boa. Isso não é bom. Controlando, sabe? A gente né? controla muito. É o poder da confiança, né? Na hora que você deposita confiança em alguém, a pessoa não quer te decepcionar. Tem um Mas pouco sabe isso, o que, né? Vicky? E é o que eu ouvi da Klink, da Marina Klink até. E depois estou também lendo uns lances de cabala e tem uma mensagem exatamente assim, que é: a criança não se preocupe em educar porque ela está te observando. Então, eles, se Deus quiser, estão se inspirando na tua liberdade de espírito e a sua paixão pelo Será que que você tá me faz. observando? Fica muito olhando o telefone, eu fico com medo. Não, mas elas canalizam. Eu acho que elas conseguem fazer esse filtro assim de como é que você canalizou a sua energia. Não, no bem e no mal, né? Também nas nossas. Pra uma coisa positiva, assim. Bom, eu preciso encerrar, assim, a gente vai agora. É uma a gente vai pena. continuar Não dá para fazer conversando. podcast 2? A gente vai continuar conversando, tenho certeza. Porque tá desde Ia ser ontem uma conversando. série, né? A gente tá desde ontem Não, falando, demais. conversando, Game of escutando. Thrones. Demais. Vão ser 12 episódios. Mas, Vicky, obrigado. Tinha um roteiro original, eu dei uma mexida no roteiro original e a gente foi pro só solta terceiro umas mais palavras. maravilhoso aqui. Foi incrível, Vicky. Que bom. Muito, muito obrigado. Acho que vai ser uma aula, assim, essa sua superficialidade é extremamente profunda. Eu acho que isso está claro para todo mundo. Obrigado por entrar no nosso ecossistema, assim, fico muito feliz de fazer parte da Porto Belo e ela permitir isso para mim e para quem está nos ouvindo, para quem faz parte do dia a dia da empresa. Inevitavelmente, a gente tem que falar sobre a passagem do Fernando, que nos deixou agora, e uma perda gigantesca para o nosso design, porque a gente também está se propondo a fazer com eles. Mas eu acho que a vida é assim, né? A gente tem que seguir fazendo e honrando o que a gente tem, seja os seus pais... Eu entrevistei eles uma vez, para uma revista que chamava Bomb Magazine, que eu entrevistei só gêmeos. Os gêmeos, entrevistei eles, porque eu sou filho único, né? Eu tenho fascínio por isso. Eles não são gêmeos, mas eu acho que para eles era... Mas muita gente ainda acha que são. Mas é a coisa de você trabalhar com um irmão. Nunca tive irmão, então foi uma maneira
minha Mas tá entendendo porque dessa você não curiosidade, faz, né? não precisa fazer terapia? Você mesmo Eu vou resolvendo busca essas coisas. as tuas questões. E assim, o Fernando e o Humberto era engraçada a maneira como eles iam se resolvendo um com a coisa do outro, eles se complementavam. Opostos. É muito legal, né? Que eles são diferentes, muito diferentes e eles trabalhavam de uma maneira muito legal, até pelo interesse de cada um, eles foram desenvolvendo coisas e eu acho que tinha muito a ver com o meu trabalho. Né? A gente teve sempre tive uma empatia que era uma coisa de transformação. Pegar as coisas que estão por ali em volta, que estão na cozinha, e pegar e fazer uma coisa bonita com aquilo, fazer uma coisa digna de observação, de uso, de contemplação, né? Eu acho que eu adoro o trabalho deles, assim, eu acho uma coisa que tem muito a ver com o que eu faço, de uma maneira interessante. Você vê como fecha um pouco a história da percepção, como o nosso olho nos torna únicos, né? A nossa percepção, esse filtro nos torna únicos. Eles fizeram coisas, a gente consegue ver paralelos, né? Mas foram para áreas, com o seu trabalho, mas foram para áreas completamente diferentes, trabalhando com quase a mesma matéria-prima, né? Brasil, a minha formação, pessoas que vieram do lugar simples, também vieram de Brota, se não me engano, né? Lugar simples, e transformam não, e os materiais objetos. Do cotidiano, essa coisa do ressignificar que todo mundo fala, você e eles sempre ressignificaram sem ter o jargão da história. Transformam coisas simples e assim transformam a gente também, né? Então, nossa singela homenagem, essa lembrança que a Thaísa teve ontem, inclusive, com a família. Mas agradeço demais aí a tua presença. Thaísa, obrigado por ter vindo participar com Obrigada a gente. por ter aceito o convite lá atrás do Summit, o convite lá atrás de visitar. E se Deus quiser, vão nascer muitos. Eu quero só ver o que vai nascer disso. Assim. Eu já acho que já nasceu, sabe? Assim, fico imaginando que vai nascer alguma coisa espetacular, mas só dessa fricção que a gente tem com a gente vai ter que fazer de repertório para nós é muito 2, rico. 3, uma série. Vai ter. Quando nascer a nossa coleção, ou a nossa escultura. Eu brinquei com o Vic ontem que a gente está fazendo um parque lá na fábrica com instalações de grandes profissionais. A gente já tem do Oscar Metzavá, do Paulo Mendes da Rocha, com a Naná, e a gente está agora avaliando se vai fazer a dele, né? Vamos ver se a gente libera dele. Vamos ver se ele... Vic, obrigado. Obrigado vocês. Obrigada. Obrigado por todo mundo que assistiu e escutou isso com a gente. Isso vai estar, como eu falei... assistam o vídeo dele do Summit, repete aí. Tá bom, acho que fecha realmente o ciclo, se vocês conseguirem assistir no YouTube, tá lá o Arctrend Summit desse ano, 2022, acho que realmente fecha o entendimento dessa cabeça privilegiada que é o Vic. Até uma próxima, obrigado de novo a todo mundo. Obrigada.